Olá, futuro promotor, olá, futura promotora do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Meu nome é Mauro e a gente vai, durante esse período agora, conversar sobre direito militar, um ilustre desconhecido para a grande maioria dos concurseiros, daqueles futuros promotores de justiça. E eu vou aqui, nesse tempo que me foi concedido, tentar passar para vocês o básico necessário para a aprovação neste concurso. Eu lembro que o Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público de Minas Gerais, eles atuam diretamente na Justiça Militar especializada, trazida por meio dos tribunais de justiça militar autorizados pela Constituição Federal para aqueles efetivos com mais de 20 mil homens. Por isso que consta do teu edital o direito militar. Mas, Mauro, o direito militar ele é tão amplo quanto o direito comum? Sim, ele é tão amplo, possui no Decreto-Lei 1001 mais de 408 artigos, tá? Mas eu vou passar para vocês duas coisas importantes, que é aquilo que certamente estará no teu concurso, é aquilo que você, como promotor atuante junto às auditorias militares, deve saber. Alguma coisa sobre direito militar na Constituição, refiro-me à competência, e também o que é ou não o crime militar. Quando que uma conduta pode ser considerada crime militar e logo, por conta disso, ser este crime julgado na Justiça Militar. Iniciamos, turma, trazendo para vocês a seguinte informação. Existem duas justiças militares no Brasil. A Justiça Militar da União, onde eu trabalho, e a Justiça Militar dos Estados, onde você, futuro promotor, irá atuar. A Justiça Militar da União, ela possui a sua competência prevista aqui, ó, no artigo 124. E essa competência é para julgar os crimes militares definidos em lei, qualquer que seja o seu agente. Esta é uma grande diferença da JMU para a JME. Na JMU julgam-se crimes militares praticados por militares das Forças Armadas ou por civis e até mesmo por policiais militares. Já na Justiça Militar do Estado, tá? Já na Justiça Militar do Estado, eles só julgam os crimes militares praticados por policiais militares e bombeiros militares. Você, como estudioso do direito que é, sabe que nós não podemos, em certa medida, usar alguns advérbios de negação, mas aqui eu vou usar. Nunca, jamais a Justiça Militar Estadual julgará um civil. Por que eu posso afirmar categoricamente isso sem qualquer exceção? Porque a Constituição concedeu à Justiça Militar Estadual somente a competência para julgar crimes militares praticados por bombeiros militares e por policiais militares. E ela trouxe uma ressalva que não há para a Justiça Militar da União. Qual é? Esta aqui no tocante aos crimes dolosos contra a vida quando a vítima for um civil. Diz a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso romano 38, que a competência para julgar crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri. O artigo 125, no parágrafo 4º, excepcionou. Quando um policial militar matar um civil, será ele sempre julgado no Tribunal do Júri. Mauro, e se for um militar das Forças Armadas que mate um civil? Veremos, até o final desse encontro, que algumas situações, se for praticado em determinados contextos, a competência ainda é nossa, é lá da Justiça Militar da União, beleza? Mas isso é assunto para daqui a pouco e eu chamo a atenção de vocês. Outro ponto importante é que a JMU não possui competência para análise de questões cíveis. Já a JME possui essa competência quando ela trouxe a possibilidade de ser julgados atos, tá, relacionados à disciplina. Então funciona assim: se um tenente da Polícia Militar quer questionar uma punição que ele recebeu e, segundo seu entendimento, ela deve ser anulada, por exemplo, ele vai buscar a JME. Se um tenente da Força Aérea Brasileira buscar anular
uma punição que, segundo ele, foi mal aplicada, ele deve buscar a Justiça Federal Comum Ordinária, porque a Justiça Militar da União não possui competência para julgar. Beleza? E cuidado, que na sua auditoria, onde você trabalhará como membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, atuam 2 órgãos de julgamento, um chamado Conselho Colegiado, que é formado por um juiz togado e por 4 oficiais da nossa gloriosa Brigada Militar. Mas existe um novo órgão de julgamento em primeiro grau, trazido pela Emenda Constitucional número 45 no ano de 2004, que é a possibilidade de o juiz de direito do foro militar, não é mais juiz auditor, é juiz de direito do foro militar, julgar não de maneira colegiada, mas julgar singularmente um crime praticado por um PM contra um civil. Então, se um soldado da nossa Brigada Militar causar lesão corporal em um civil, será ele julgado na Justiça Militar? Sim, se esta ação dele foi em serviço, por exemplo. Mas será ele julgado pelo colegiado? Não, será ele julgado pelo juiz singular. É aquele mesmo juiz com as garantias dos demais, com a irredutibilidade de vencimento, com a inamovibilidade e com a vitaliciedade assegurada constitucionalmente. Bueno, já que nós entendemos a formação, ainda que em 5 minutos, de maneira rápida, nós entendemos como se deu como se dá a competência da Justiça Militar, vamos analisar então o que é esse tal do crime militar. Primeiro, nós devemos entender que o crime militar hoje, ele pode estar previsto no Código Penal e também nas leis penais especiais. Isso porque a Lei 13.491 ampliou o conceito de crime militar ao acrescentar uma conjunção aditiva e só essa conjunção foi colocada no nosso dispositivo legal e a competência aumentou. Para os senhores terem uma ideia, o Código Penal Militar ele possui 3 livros, diferente do Código Penal Comum. Ele possui uma parte geral, que vai do artigo 1º até o artigo 135, ele possui uma parte especial para o tempo de paz, que vai do artigo 136 até o 354, e uma parte para o tempo de guerra, que vai do 355 até o 408. É nesta última parte que, excepcionalmente, quando o presidente da República, na forma do artigo 84, inciso 19, declarar a guerra, será aplicada a pena de morte. Antigamente, nós só tínhamos esses crimes militares. Com a conjunção aditiva E, nós passamos a ter crimes militares previstos em outros dispositivos legais, em outras leis penais extravagantes. Nós não tínhamos o crime de tortura militar, o crime ambiental militar. Hoje, a Lei 9455 e a Lei 9605 aplicam-se à Justiça Militar, desde que venha a se encaixar esta situação em alguma das que nós veremos a partir de agora, de quando é ou não é crime militar. Quanto à questão doutrinária, eu quero que você leve para a prova apenas isso. A diferença de o crime militar ser chamado de próprio e crime militar ser chamado de impróprio. Existem 4 situações, eu trato no meu manual bem direitinho sobre elas, mas aqui para o teu concurso eu quero que tu saiba o seguinte. Quando falar para você crime militar próprio, será aquele crime militar praticado somente por militar. Este é o chamado crime militar próprio, aquele crime que é praticado por militar somente. Agora, existem crimes militares que são praticados por civis, por mim, por você. Por exemplo, ingressar clandestinamente numa unidade militar, você subsume-se ao artigo 302 do Código Penal Militar. Este crime pode ser praticado por mim ou até mesmo por um civil, por um militar. Mas pode, por exemplo, um civil entrar em um quartel e subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, pena de 1 a 5 anos. Eu, civil, posso entrar no quartel, mas dentro de um quartel até o próprio militar pode furtar. E nesse caso, nós temos um crime militar chamado impróprio, que é aquele crime que pode ser praticado por militar ou por civil. Então não esqueça, crime militar próprio é aquele crime que pode ser praticado somente por militar, e crime militar impróprio pode ser praticado por militar e por civil. Essa questão, ela é meramente acadêmica? Não. Por que não é meramente acadêmica, pessoal? Porque a Constituição Federal e o próprio Código Penal tratam o crime militar próprio de maneira diferente.
A Constituição diz que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Mas ela excepciona os militares no caso de transgressão disciplinar e também no caso de crimes militares próprios. Um desertor, o que é deserção, Mauro? É quando o militar falta ao quartel mais de 8 dias sem autorização. Ele poderá ficar preso, detido, de 6 meses até 2 anos. Uma vez condenado por esse crime militar de deserção, uma vez praticado esse crime, ele pode ficar preso não por uma ordem judicial, mas por um ato administrativo do comandante, chamado termo de deserção. Então veja, o militar pode, por transgredir a norma, fumou em local proibido, pode ficar até 30 dias preso. O militar federal. Agora, além disso, se ele desertar, o comandante escreve um termo e ele pode, esse termo sujeita ele à prisão. Perceba, não tem nenhuma ordem de juiz até agora. É exceção, crime militar próprio. E outra coisa, esse militar condenado por deserção na nossa Justiça Militar da União, se depois você pegar um processo deste cidadão que tenha praticado um furto e ele foi condenado na Justiça Militar há 2 anos, ou seja, faz 2 anos que ele foi condenado, a pena não interessa, tá? Mas ele hoje praticou um crime, foi condenado e 2 anos depois você recebe um inquérito em que ele é autor do suposto crime e você irá denunciá-lo. Você denunciaria ele com a agravante da reincidência? Se você fez isso, você errou. Por quê, Mauro? Porque não se consideram para fins de reincidência os crimes militares próprios. Isso separa vocês dos outros, beleza? Mas quais são as situações em que realmente o crime é militar ou não? Agora, nós temos que lembrar que para um crime ser considerado militar, eu preciso de uma dupla previsão. Uma dupla previsão, porque há aqui a necessidade de uma tipificação direta e indireta. A primeira tipificação, o cara crachá, é você analisar como promotor de justiça se o cara praticou um verbo do tipo, se houve um fato típico, ilícito e culpável. Vamos lá, o cidadão subtraiu um celular. Esse fato pode se subsumir ao artigo 155 do Código Penal, mas também ao artigo 140 do Código Penal Militar. 240, perdão, do Código Penal Militar. Esse crime está no 155 ou no 240? Depende. Se estiver diante de uma das situações do artigo 9º, será do 240. Eu preciso de uma dupla tipificação. Eu preciso então verificar se ele está na lei e se ele subsume-se a alguma das regras que nós veremos a partir de agora. Vou te dar um exemplo nesse furto. Ele furtou dentro de uma unidade militar? Sim, se era um civil dentro de uma unidade militar, numa área sob a administração militar, será crime militar por força do artigo 9º, inciso 3º. Veja, eu vou daí denunciá-lo, você irá denunciá-lo nas penas do artigo 240 do Código Penal, combinado com o artigo 9º, inciso 3º, todos do CPM. Por quê? Porque você vai tipificar o crime e vai qualificá-lo, adjetivá-lo de militar. Mas quais são essas circunstâncias então? Elas estão aqui, pessoal. Primeiro, será crime militar quando estiver previsto somente neste código, tá? Ou, não estando previsto em código algum, ou estiver de maneira diversa previsto em outro diploma legal. Por exemplo, o incêndio. O incêndio está no artigo 250 que você conhece do Código Penal Comum, causar incêndio. E do Código Penal Militar, o que torna esse crime militar? Causar incêndio dentro de um quartel, dentro de uma unidade sob a administração militar. Beleza? Cuidado com isso. Mas, algumas vezes, o crime só está previsto no nosso código, e isso o torna militar. Perceba, o crime que eu falei há pouco para vocês, ingresso clandestino. O crime que eu falei há pouco de deserção. O crime de insubmisso para aquele conscrito que não se apresenta para ser membro do serviço militar. O militar que dorme em serviço, pratica um crime. O militar que abandona o posto para o qual está escalado. O militar oficial que pratica comércio.
O sargento que agride o soldado, violência contra inferior. O soldado que agride o sargento, violência contra superior. São crimes que só estão no Código Penal Militar, por isso são crimes militares. Já o inciso 2º, pessoal, ele vai trazer para nós os crimes que são assim considerados em razão do agente que o pratica. E quem é esse agente, Mauro? Tá? Crimes praticados por militares da ativa, tá? Por militares da ativa, tá? Praticado por militar. Aqui, pessoal, quem é o militar da ativa? É aquele que não está na inatividade. É aquele que não está, entre grandes aspas, aposentado. O inciso 2, então, este aqui, ó, ele vai se aplicar para o militar da ativa. O militar, ele pode estar em 3 situações. Militar da ativa, que é aquele que está trabalhando dia a dia, indo ao quartel. Na inatividade, ele tem duas situações. A primeira situação é quando ele está na reserva. O que é estar na reserva? É estar em uma situação que pode ser convocado para uma eventual guerra. E a partir de certa idade, ele passa a estar na reserva remunerada. O que é reserva? Passa a ser reformado. O que é estar reformado, Mauro? Reformado significa que você não mais poderá ser mobilizado para o período de beligerância, beleza? Então, o inciso 2 é para militares da ativa. E aí nós começamos, então, trazendo que quando o militar da ativa praticar um crime contra outro da ativa também, ou seja, contra outro na mesma situação, é crime militar. E um detalhe, pouco importa se ele sabe ou não sabe da condição de militar do outro. Pouco importa se ele sabe ou não sabe da condição de militar do outro. Se um cabo agride um sargento em um bar, e eles se apresentam na delegacia e lá eles se identificam, o delegado deve mandar esses dois para a unidade militar e deve ser lavrado um inquérito policial militar. Por quê? Porque o artigo 2º, inciso 2, diz militar da ativa contra militar da ativa. Mas Mauro, ele não sabe, o cabo não sabia que o outro era sargento, então será lesão corporal. Porque se ele soubesse, seria o quê? Violência contra superior e a pena é bem maior. Isso está no artigo 47 do Código Penal Militar. Outra situação é militar da ativa dentro de um quartel, em lugar sujeito à administração militar contra qualquer pessoa, contra um militar reformado, contra um militar da reserva ou contra um civil. Mauro, e se for contra outro militar? Aí cai na letra A, militar contra militar. Agora, dentro de um quartel, se o militar agredir a mim, o Mauro, um civil, é crime militar, mas tem que ser um militar da ativa. E aqui eu vou misturar, então, em razão da pessoa ser militar da ativa, em razão do local, estar em área sob a administração militar. Se na tua prova vier que isso aconteceu dentro de uma organização militar, tranquilo, será crime militar. Agora, e se isso aqui acontecer, Mauro, dentro da vila militar? Vila militar é aquele próprio nacional, próprio residencial, onde os militares moram. Se for dentro da unidade habitacional, não é crime militar. Agora, se for na área comum, o STM e o STF já tranquilizaram que é crime militar. Beleza? Então, praticou crime militar contra um civil dentro de um quartel, é crime militar. Um detalhe, que se for na tua área de atuação na Justiça Militar do Estado, quem julga isso é o juiz togado, tá? O juiz de direito do foro militar de maneira singular. Agora, quando o militar está em serviço, aqui ele está escalado para o serviço, tá? Ele está atuando em razão da função militar. Nesse caso aqui, contra qualquer pessoa será crime militar. Então, se um policial militar está escalado para o policiamento, ele está atuando na função de natureza militar. E ele agride um civil, o crime é militar. E ele furta, o crime é militar. E ele pratica corrupção, o crime é militar. Agora, também é militar, pessoal, se o crime for praticado enquanto esses militares estão em manobras. Isso aqui é mais relacionado às Forças Armadas, tá? Manobra e exercício são treinamentos militares. Se o militar está focado em um treinamento militar e ele pratica um crime
tá? Este crime será também militar. E por fim, quando o crime for contra um patrimônio, mas esse patrimônio não precisa ser da administração, basta que esteja sob a administração militar. Um militar, então, da Polícia Militar do Estado, pratica um crime de furto de um objeto dentro de uma viatura locada de uma grande locadora de veículos. A viatura estava locada para ser usada no policiamento discreto, como uma viatura velada. E esse policial, então, subtrai alguma coisa de dentro dessa viatura. Subtrai o CD, nem tem mais CD, mas subtrai, tá, o módulo da não sei o que dentro dessa viatura. O crime é militar. Mas, Mauro, a viatura não pertencia à Localiza, por exemplo? Pertence, mas está sob a administração militar. Então, cuidado, militar contra militar em qualquer lugar. Militar contra civil, contra reformado ou contra reserva dentro de uma área sob a administração militar. Quando o militar está agindo em função militar, quando o militar está em treinamento, exercício ou manobras, ou quando for um crime contra o patrimônio sob a administração militar praticados por militar, o crime será de competência da Justiça Militar. E o civil, Mauro? O civil pratica crime militar? Pratica. Isso aqui só terá aplicação na Justiça Militar da União, porque eu disse no início que o artigo 125 da Constituição consagra a competência da Justiça Militar do Estado somente para julgar policiais militares e bombeiros militares. Portanto, esse dispositivo aqui, que fala dos crimes praticados por civil, não se aplicam à JME, somente à JMU. E quando que um civil é julgado na JMU, Mauro? Quando ele praticar um crime, tá? Contra o patrimônio sob a administração militar. Um civil, por exemplo, ele pratica um estelionato, tá? Estelionato, no nosso caso, está no artigo 251 e não no artigo 171. O estelionato tem a mesma redação no Código Comum e no nosso Código. Se por acaso ele induz a administração em erro para continuar recebendo uma pensão que a pensionista já morreu, ele vai responder por um crime militar de estelionato. Depois, quando este civil ingressar em uma organização militar e nesta organização militar ele praticar um crime contra o militar da ativa ou contra um servidor da JMU que esteja lá cumprindo um mandado de busca e apreensão, um oficial de justiça nosso cumprindo um mandado de busca e apreensão dentro de um quartel e lá ele é agredido por um civil. Ou o civil que entra no quartel e dá um tapa no rosto do comandante. O crime é militar. E também é militar, pessoal, quando aqueles militares estão em formatura. É o melhor exemplo. Se os militares estão lá, perfilados no dia 7 de setembro ou 20 de setembro, e você joga um ovo podre no rosto desse militar, injúria real, crime militar. Beleza? Crime militar. Só será julgado na Justiça Militar da União, na Justiça Militar do Estado poderá ser um crime comum, beleza? E também, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, quando esse crime é contra o militar que estava atuando, por exemplo, em GLO, em garantia da lei e da ordem. Isso aconteceu bastante lá no estado do Rio de Janeiro, quando aqueles militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica estavam fazendo operações de GLO, operações de garantia da lei e da ordem. Beleza? Agora, vamos falar de crimes dolosos contra a vida. E eu preciso, de maneira pontual, porque isso aqui é uma revisão, eu preciso de maneira pontual que você entenda uma coisa. Se vier na tua prova que um PM matou um civil, aqui está a resposta, tá? Quando um PM praticar um crime contra o civil, será ele julgado no tribunal do júri. PM que, de maneira dolosa, dolo direto, ele quis ou dolo eventual, ele assumiu o risco. Um PM que, de maneira dolosa, matar civil, ele vai para o tribunal do júri. Mauro, e se for um militar das Forças Armadas? Se for um militar das Forças Armadas, aquela melhor resposta em direito. Depende. Depende do quê? Depende de
ter esse militar das Forças Armadas matado um civil no contexto ou não do que eu vou te mostrar agora. Se esse militar matou um civil, tá? Nos contextos que nós vamos aprender agora, o delito será de competência da Justiça Militar da União. E se estiver fora desse contexto, aí ele vai para o júri. E quais são os contextos, Mauro? Quando que o civil, então, é julgado... Quando que o militar das Forças Armadas que mate um civil é julgado na Justiça Militar da União? Primeiro, é quando ele estiver cumprindo uma missão dada pelo presidente da República, ou pelo ministro de Estado da Defesa. Mauro, ele vai ser condenado ou absolvido? Não sei, mas ele será julgado na Justiça Militar da União. Outra situação que ele também vem para nós, vem para a Justiça Militar da União, é quando a ação dele envolveu a segurança de uma instituição ou de uma missão militar. Ele estava, por exemplo, de sentinela. Ele estava de sentinela ao portão das armas e matou um civil. Condenado ou absolvido eu não sei, mas eu sei onde ele vai ser julgado, na Justiça Militar da União. Ele também será julgado na Justiça Militar da União se ele estava exercendo uma atividade de natureza militar daquelas previstas lá na Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece 3 ações para os militares: garantia da lei e da ordem, defesa da pátria e, por requisição de qualquer um dos poderes constituídos, a defesa desse poder. Então aqui estão as missões das Forças Armadas. Se for numa dessas missões, que eu vou exemplificar agora, será na Justiça Militar. Quando, por exemplo, à luz do Código Brasileiro de Aeronáutica, houver o abate de uma aeronave hostil. Quando uma aeronave hostil ingressa no Brasil, o Sistema de Defesa Aéreo aciona uma das nossas aeronaves e essa aeronave vai ao encontro dessa aeronave hostil e adota ali umas manobras persuasivas para que ela venha pousando atrás dessa aeronave da Força Aérea Brasileira. Caso não seja obedecido, é possível que o presidente da República ou o comandante da aeronáutica autorize o famoso tiro de abate, em que esse piloto, de maneira dolosa, vai apertar o gatilho e vai traçar munição ali naquela aeronave e vai derrubá-la. Vai ser absolvido ou condenado? Mauro, não sei, mas eu sei onde ele vai ser julgado. Justiça Militar da União. Também, pessoal, se esses militares estiverem agindo na forma da Lei Complementar 97, essa lei que foi muito modificada e ficou robusta por força da atuação do santamariense gaúcho Nelson Jobim quando ministro da Defesa. Hoje é possível poder de polícia para esses militares atuando em crimes transfronteiriços. Justiça Militar irá julgar eventual crime doloso contra a vida que lá ocorra. Também, pessoal, se tiver atuando em polícia judiciária militar, nós não temos na Justiça Militar delegados, delegacias. Então quem faz a investigação são os próprios comandantes, por força do artigo 7º e 8º do Código de Processo Penal Militar, o Decreto-Lei 1002, que dá a eles o chamado poder de polícia. Esse poder de polícia, estando envolvido, por exemplo, o encarregado, que equivale a um delegado, e um escrivão, vão cumprir um mandado de busca e apreensão e acabam matando alguém, absolvido ou condenado, não sei, mas serão julgados na Justiça Militar. E algo que aqui no Sul nós não vimos muito, mas ocorre, é a GVA. GVA é Garantia da Votação e da Apuração, quando a Justiça Eleitoral requisita situações para o Exército garantir, assegurar melhor a votação naqueles lugares. Ocorre muito no Nordeste, notadamente em eleições municipais. Nestas situações, então, cumprimento de missão do presidente ou do ministro da Defesa, garantia da missão ou da instituição militar, tiro de abate, GLO da Lei Complementar 97, Polícia Judiciária Militar ou GVA, se o crime acontecer neste caso, ainda que doloso contra civil, vai para a Justiça Militar da União. Agora, um policial, um militar das Forças Armadas que fora desta situação mate um civil. O civil entra no quartel para conversar com ele, fazer uma cobrança, ele fica brabo com esse civil, acaba dando um tiro nesse civil. Ele vai ser julgado aonde, Mauro? Ele será julgado no Tribunal do Júri. Por quê? Não está em nenhuma dessas situações aqui. Então, para ele, só tem
esta situação aqui, ser julgado no tribunal do júri, beleza? E eram então estas as contribuições que eu tinha para fazer com você nessa meia hora que se encerra exatamente agora. Beijo grande e te espero na revisão de véspera. Até mais!